Como vai você? Que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você, toda a sua família. E estamos aqui, mais uma semana, para estudarmos juntos e juntas a palavra de Deus. Amém? Chama todo mundo. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos buscar um pouco mais do conhecimento que Ele tem para nós e vamos orar nesta hora. Quero pedir que você ore por mim e eu vou estar orando por você. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus para que Ele fale no mais profundo do nosso coração. Pai Santo, Deus poderoso, obrigado por esta oportunidade, onde os teus filhos e tuas filhas, ó Pai, se reúnem diante da tua palavra. Santo e poderoso Deus, pedimos a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito na nossa mente, ó Pai, nosso coração, para lermos, estudarmos e aprendermos, Senhor, um pouco mais da tua santa palavra. Poderoso Deus, fala profundamente ao nosso coração. Visita as nossas famílias, cada lar, cada casa aqui representada nesta hora, cada sonho, Senhor, cada projeto, cada desejo, cada saúde. Deus poderoso, visita os enfermos nesta hora. Pedimos a tua bênção, Senhor, hoje e sempre no nosso viver. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos estudando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje, o capítulo 4. Eu quero ler com você do primeiro versículo ao 10, com o seguinte tema: tesouros em vasos de barro. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo é 4, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler em duas traduções diferentes, primeiro no que eu tenho sempre costume, depois vou ler numa outra tradução para nós termos um bom entendimento nesta hora, amém? Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? É Paulo aqui ensinando a igreja de Corinto sobre a questão de tesouros que são escondidos em vasos de barro. A expressão aqui, vaso de barro, no sentido de ser humano, porque você e eu, nós, carne, humanos, nós nascemos, crescemos e morremos um dia. Nós nascemos e crescemos com defeitos, dificuldades, nós não somos perfeitos. Muita gente pensa que somos vasos de barro, vaso perfeito. Não, não é verdade. Por isso essa expressão barro. Barro é frágil.
Barro, se você, dependendo do jeito que toca nele, com a expressão que toca nele, com a força que toca nele, com o ímpeto que você vai de encontro, algo feito de barro trinca, quebra, racha, mancha, marca, danifica. Nós somos vasos de barro. Isso na mão do oleiro, como nós já lemos, estudamos, eu já tive a oportunidade de pregar sobre Deus como oleiro, nós em suas mãos, vasos de barro, sendo feitos e confeccionados pela mão do oleiro, que é o nosso Deus. Amém? Mas esse mesmo texto que eu acabei de ler com você, eu quero ler numa outra versão, quero que você preste atenção, tesouros em vasos de barro. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Isso é Paulo defendendo a sua tese, sua pregação, seu ministério, a pregação da verdade. Versículo 3, se as boas novas que anunciamos, o evangelho, estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo, morrendo, se estragando, se desviando pelo caminho. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Perceba que aí na sua Bíblia, o Deus que ele fala aqui no versículo 4 está em letra minúscula. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creram, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Versículo 5, não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Versículo 7, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Esse grande poder, Paulo aqui ensinando, na luz da palavra de Deus, na revelação do Pai a nós, esse poder vem de Deus e jamais dos seres humanos. Versículo 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. A partir do versículo 7 até o 10, meu irmão, minha irmã, você começa a perceber sobre o sofrimento, tribulação, esmagamento, aflição, perplexos, não desesperados, destruídos, mas a gente fica derrubado, mas não destruídos, enfim. Veja aqui que o ensinamento que fica para nós é quem é cristão, cristão de verdade, que segue a Jesus, crente no nosso Deus, na sua palavra poderosa, no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, filho e filha de Deus, seguidores de Cristo, sofre tribulação. E vai continuar sofrendo. Sofre lutas, duras lutas, aliás. Somos vasos de barro, mas dentro de nós há um grande tesouro. E esse tesouro tem nome: Jesus Cristo, o Filho poderoso de Deus. Mas um grande ensinamento que fica é que nós crentes passamos por dificuldades, lutas e sabores, luto, desemprego, fome, guerra física, guerra interior, guerra espiritual, a mente, por todos os lados. Precisamos ser firmes, honestos na palavra de Deus e com Deus, porque Ele está conosco. O próprio Jesus já nos ensinou, nos exortou, advertiu e mostrou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas aqui também, nesse texto que eu acabei de ler com vocês, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 1 ao 10, tesouros em vasos de barro. Podemos entender aqui também que alguém estava falando mal do ministério de Paulo. Alguém estava dizendo que ele estava ministrando sobre a palavra de Deus, em nome de Deus, mas em benefício próprio, que não é verdade. E muito nos dias de hoje, trazendo para a nossa reflexão atual, faz isso comigo, faz isso com você, faz isso com nós. Falamos o nome de Deus, estudamos a palavra de Deus, tentamos viver de acordo com o ensinamento de Deus, seriamente, objetivamente. Mas os ataques vêm de todos os lados. Com Paulo também não foi diferente. Por isso, nós percebemos logo no primeiro versículo, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Em outra tradução, não vamos desistir, não desanimemos, vamos continuar. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, estão escondidas por aí. A gente se levantando falando mal, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Tem gente adulterando a palavra de Deus, e muitos naquela época estavam dizendo que Paulo estava fazendo isso. Uma grande mentira, uma grande inverdade. Ele não andava com astúcia, nem usava a palavra de forma enganosa. Paulo não fazia isso. Ou seja, adulterando, mudando a palavra de Deus. Não. Usamos a Bíblia de forma enganosa quando nós misturamos filosofia e erro com a verdade de Deus, com o intuito, com a finalidade, meus irmãos, de conseguir aprovação humana. Tem gente pregando para agradar ouvidos. Tem gente deturpando, mudando, adulterando, atualizando a Bíblia, a palavra de Deus, para agradar os seres humanos. Isso é perigoso, isso é pecado, isso é do inimigo e não agrada a Deus. Nós não pregamos a palavra da verdade para agradar ninguém. Ninguém. A palavra precisa ser pregada, anunciada, de forma de exortação, de alívio, de refrigério, é verdade, claro, mas sempre apontando o dedo na ferida, um remédio santo, que é o intuito da palavra da verdade, remédio santo para curar, para tirar o ser humano dessa situação pecaminosa, dessa situação que desagrada a Deus e que cada dia afasta-nos, afasta o ser humano desta intimidade com o Altíssimo. Então usamos a Bíblia de forma enganosa quando nós misturamos essas questões de filosofia, o erro com a verdade de Deus, com a finalidade única de ter aprovação, aplausos, aceitação dos seres humanos. Isso é perigoso, meus irmãos. Paulo, na revelação de Deus, já derrubou isso nos primeiros versículos que acabamos de ler. Isso não acontecia com o apóstolo Paulo, pois o seu ministério era honesto, ele pregava a verdade. Ele usava a palavra de Deus de forma clara, autêntica, objetiva e estimulava as pessoas a pesquisar as escrituras por si mesmas, ou seja, as pessoas sozinhas. Vamos ler, vamos buscar, os bereanos, vamos consultar, vamos conferir se tudo aquilo que Paulo e os demais apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus, estavam ensinando e pregando. Isso é função minha, sua, conferir na palavra de Deus. O evangelho nunca deve permanecer, meu irmão, minha irmã, encoberto por culpa do pecador. Não. Nunca deve permanecer encoberto por culpa do mestre, jamais. Satanás, o inimigo, cega a mente do pecador, porque não quer que as pessoas enxerguem, não vejam a glória de Cristo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos a glória de Jesus Cristo. Amém? A palavra de Deus fala com você? Amém. A mente do pecador é cega e ignorante. E apenas a luz da palavra de Deus pode dar-lhe o entendimento,
abrir a mente e salvá-lo de uma vez por todas. Isso é a iniciativa de Jesus para com o pecador, através da sua santa palavra. No entanto, não podemos nunca torcer ou corromper a palavra de Deus na tentativa de ganhar pessoas para Cristo. Não, jamais. Temos que tratar a palavra com boa consciência em relação aos homens e a Deus. Lembra? Romanos 12, nosso culto racional, sabendo o que nós estamos fazendo de coração, de corpo, de alma, entregando ao Senhor e sabendo o que está sendo feito, o vosso culto racional. Paulo, ele tentou honrar apenas a Cristo e não pregar a si mesmo. Paulo, ele se apresenta como servo de Deus, escravo por causa de Jesus Cristo. Todo início de suas cartas ele diz isso. Servo de Cristo. Apenas Deus pode iluminar as trevas dos pecadores. Não há luz quando nós exaltamos o homem. Não. Há luz quando nós exaltamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O coração do pecador é perdido, semelhante à terra original, sem forma e vazia, como as trevas. O Espírito enche o coração. A palavra traz luz, a luz do glorioso Evangelho. Então o pecador se torna uma das criaturas e frutifica para a glória de Deus. Paulo, então, ele começa a entrar aqui agora, num ensinamento muito importante. Paulo, ele admite, a partir do versículo 7, temos, porém, este tesouro. Tesouro é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem nome, é Jesus Cristo. O verbo vivo de Deus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós. O logos, no grego, né? A palavra, a ação. Jesus é a palavra viva, é o verbo vivo de Deus. Paulo admite, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não nossa, e não dos seres humanos. Jamais, jamais, toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. É muito ruim quando os cristãos tornam-se os vasos, os que trabalham na obra de Cristo, mais importantes que o tesouro do Evangelho. Muito cuidado. Quando a gente começa a perceber que a pessoa quer sobressair mais do que o tesouro, o vaso quer sobressair muito mais do que aquele tesouro dentro dele, que é a palavra da verdade, cuidado. Aí a carne falando mais alto, aí a ação dos seres humanos querendo falar mais alto, os refletores, as luzes só direcionadas, viradas para ele. Não. Toda honra, toda glória, todos os méritos pertencem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. O texto, ele continua dizendo, assim, fica evidente que esse poder vem somente de Deus e não dos seres humanos. De todos os lados, todos os dias, todos os momentos, nós somos pressionados por aflições, por lutas, por dissabores, por más notícias, guerras de todos os lados. País contra país, nação contra nação, governo contra governo, economia contra economia. Pai contra filhos, filhos contra as mães, esposo contra esposa. Muito triste. Muitas são as aflições que têm afligido o nosso coração, que têm batido na porta dos lares, tentado quebrar os vidros das janelas das nossas casas, deturpando, denegrindo, machucando, desanimando nossa vida espiritual. Mas a palavra de Deus aqui está nos dando algo como esperança viva. De todos os lados somos pressionados por aflições, e isso é verdade. O crente passa por isso, todo ser humano passa, ainda mais o crente, em Cristo Jesus. Mas, e essa condicional mas aqui, abre essa porta para nós como esperança viva de que algo vai acontecer e vai nos dar uma válvula de escape. Mas não esmagados. Pressionados pelas aflições, isso é verdade. Jogados na parede, mas não esmagados. Não é o fim. Não é o fim. Ficamos perplexos, transtornados,
angustiados. É normal do ser humano isso acontecer. Mas não desesperados. Não se desespere, meu irmão, tem solução. A nossa solução tem nome. Somos perseguidos, todo mundo fica no nosso pé, ainda mais quando sabe que você é cristão, ainda mais quando sabe que você serve a Jesus, ainda mais quando sabe que você serve o Deus poderoso e verdadeiro. Somos perseguidos, no versículo 9 nos diz isso, mas não abandonados. Deus está conosco. Tem alguém que luta por nós, tem alguém que entra nessa guerra, tem alguém que pega na nossa mão, tem alguém que vai conosco, tem alguém que vai na frente, tem alguém que mostra o caminho, tem alguém que vai abrindo o caminho e vai mostrando a direção onde nós devemos ir, partir, trilhar para sair dessa. Tem solução sim, meu irmão. Tem solução sim, minha irmã. Versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Não somos órfãos, não. Temos um Pai que olha por nós. Somos derrubados, é verdade. Tem muita notícia que derruba. Muitas coisas que acontecem no dia a dia que derruba a gente. A gente perde a noção das coisas. Força, ânimo. Verdade. Eu entendo, passo por isso. Mas não destruídos, conforme diz o versículo 9. Perseguidos, mas não abandonados. Derrubados, mas não destruídos. A gente cai, a gente desliza, escorrega, mas a gente não fica ali destruído no chão. A gente tem força para levantar. Tem uma mão que pega na nossa. Jesus Cristo nos levanta. Jesus Cristo está te levantando nesta hora. Jesus Cristo está te levantando, minha irmã, nesta hora. 10. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus. Jesus nasceu, sofreu, morreu por nós, na cruz do Calvário. E essa é a vida do crente. Sofrer também, passar por tribulações. A vida é uma pedagogia santa. É ensino diário. Para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Nós vamos ser ressuscitados em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Obrigado por você estar conosco nesse breve estudo da Palavra de Deus. Semana que vem tem mais e nós vamos continuar estudando a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, sim, mas não desesperados. Jesus está com a gente. Somos perseguidos, mas não abandonados. Tem um Deus que luta por nós. Somos derrubados, mas não destruídos. O braço forte do Senhor nos levanta. Pelo sofrimento do nosso corpo, continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus todo o louvor. Amém? Deus te abençoe. Até semana que vem. Um abraço a toda a sua família. Um grande abraço. Obrigado, viu?